Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast. A melhor conversa profissional que você vai ouvir é aqui no GuiaCast. Eu sou o Rodilson Silva, aqui que a gente entrevista toda semana um profissional C-level do setor de logística e supply chain. Para hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui o meu grande amigo, mentor, né, agora que a gente está trabalhando junto, que é o Celso Kassab, que é Partner em Digital Supply Chain e Operation Network na Deloitte, a maior empresa de serviços profissionais do mundo. Só para trazer um pouquinho, né, da formação do Kassab, ele é formado em Administração de Empresas, Gestão Empresarial, Qualidade e Produtividade pela Universidade de Ibirapuera, tem MBA Internacional em Negócios pela Business School São Paulo, especialização em Negócios Globais pela Fundação Dom Cabral. Quase 27 anos atuais dedicados à Deloitte, entregando resultados em soluções de supply chain e operações através de projetos de consultoria em gestão. Então, sem mais, recebemos no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Celso Kassab. Kassab, como sempre, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Excelente, Rodilson. Eu que agradeço aí a oportunidade. É bastante importante aí conversar um pouco sobre logística e control tower, né? Principalmente em função da situação que temos vividos aí em relação aos acordos de Global Supply Chain. O Kassab já entregou aqui o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar de torre de controle logística, alavanca de valor em direção à cadeia autônoma, principalmente trazendo soluções associadas a todo o profissionalismo, né, que a Deloitte ela traz aí para o mercado, sendo ali a número 1 em serviços profissionais do mundo. Só que antes de entrar nesse nosso tema principal, eu gostaria de falar um pouquinho da Blue Yonder, que é a empresa que está patrocinando aqui o nosso episódio, aquele que nos apoia também. Blue Yonder que trabalha com o Autonomous Supply Chain na unificação de tecnologias de sensores e dispositivos Edge da Panasonic. Traz soluções de planejamento, execução e comércio alimentados por inteligência artificial e machine learning, permitindo estratégias inteligentes e conectados através de visibilidade, controle e orquestração das operações em tempo real. Obrigado, Blue Yonder, aí pelo apoio, né? Levando em consideração que eles têm o Consumer First, Partner First e avanço aí no melhor engajamento voltado para resultados, visibilidade, responsabilidade ética e sustentabilidade com os clientes. Blue Yonder, obrigado, tá bom? Kassab, dando continuidade, eu sempre gosto de começar o bate-papo aqui do GuiaCast conhecendo um pouco do nosso entrevistado, conhecendo um pouco do profissional. Principalmente porque o profissional não é, né, só a parte de trabalho, mas também tem a parte pessoal e principalmente como que tudo começou para ele. E o que me chamou mais atenção quando eu estava pesquisando para a gente bater o nosso papo é exatamente o nome Kassab. A gente sabe, né, que o seu sobrenome ele tem incidência ali na região do Egito, Líbano, Síria, Arábia Saudita e assim por diante. Para quebrar o gelo, né, que você poderia falar para a gente um pouquinho qual que é a origem da família Kassab no Brasil? A origem, sem dúvida nenhuma, é libanesa. Mas ela é controversa, né? Porque o meu pai, na verdade, nasceu no navio em alto mar, né? E aí acabou sendo registrado no Líbano, né? Ele estava realmente passando lá pelo Mediterrâneo, mas tiveram que retornar ao Líbano para poder ser naturalizado libanês. Excelente. Então esta é a origem da família. Família Kassab chega, então, por acaso, foi registrado ali no Líbano e agora está no Brasil. Há quanto tempo que a família está presente aí no Brasil? Há mais de 50 anos. E você vê que começou com logística, né? Que o pai nasceu em alto mar, né? Exatamente, não foi num container, né? Mas foi em alto mar. Kassab, falando um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Como eu falei em sua apresentação no início, 27 anos de Deloitte, mas a gente sabe que você teve também um período anterior ali de quase 2 anos e 3 meses, o que totaliza praticamente 30 anos dedicados aí a essa empresa, né, de consultoria, serviços profissionais no mundo. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como é que foi o início da sua carreira profissional, considerando não só esses 30 anos de Deloitte, mas também, né, um pouquinho sobre empresas anteriores, sua experiência como um todo. Tornando uma história longa, curta, né, começou, na verdade, na área financeira, né, em bancos, né, então isso em 1984, então já estamos quase há 40 anos, né, desse início de carreira, né, e a chave que mudou para o mundo de consultoria
foi, dentro da faculdade, conhecer teoria geral de administração, né? Tempos modernos, né? Taylor, Fayol. Isso daí trouxe realmente uma iniciativa para que eu pudesse migrar para a área de organização e métodos. Eu diria, sem errar muito, que seria o precursor das áreas de consultoria, né? Então, a partir daí deu-se início, né, à vida em termos de olhar processos, melhorias e trazer contribuições para as empresas e para o mercado. E a pessoa que passa 30 anos em uma empresa, como é que ela se prepara para ter toda essa experiência, como é que ela se prepara para entregar resultados e principalmente um ramo de consultoria que você precisa ser expert. Nem se falando da Deloitte, que a gente sabe, ela sempre pega os melhores profissionais do mercado, prepara para poder entregar os melhores serviços ali para as empresas. E no teu caso, que foi galgando toda essa etapa, né, ali de evolução, como é que foi para você e como você tinha que se preparar para chegar onde você chegou hoje, que é um dos maiores patamares, né, dentro do setor? Exato. Consultoria, embora aproximadamente 3 décadas, né, embora pareça ser a mesma empresa, mas não é a mesma empresa. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos sempre próximos dos clientes. E os clientes passamos por diversas experiências, indústria financeira, telecom, healthcare, life science, manufatura, automotivo, químicas e por aí afora. Então, você, na verdade, está em contato com N empresas, né? Eu posso catalogar aí pelo menos 450 projetos entregues nessas 3 décadas, né? Então, tem um lado da dinâmica, né, da consultoria. Tem o outro lado, que são as oportunidades que a Deloitte ela possibilita para todos os profissionais. Então, na verdade, os profissionais, eles buscam as suas oportunidades e a Deloitte é um campo muito amplo para isso, né? Dando essas oportunidades para os profissionais. Consultoria em específico, né? Um mentor no passado ele falava, o consultor ele tem que saber igual ou mais do que a média de mercado, porque senão como que eu posso agregar valor aos nossos clientes? Como eu posso trazer soluções, né, às questões que se apresentam, né? Então, saber igual ou mais do que o mercado. Então, essa é uma das medidas de sucesso do consultor. Até porque o consultor ele já traz a bagagem, né, e traz principalmente a expertise da empresa que está ali atrás dele. Existem muitas pessoas que falam nas empresas que às vezes você tem um projeto, se você é a pessoa da empresa para implementar aquele projeto, ele é tratado de um jeito, se vem através de consultor, através de consultoria, expertise, é tratado de outro jeito, né? Então mostra a credibilidade, né, que um consultor tem e o quão preparado ele precisa estar para poder ter toda essa bagagem e entregar o resultado que a empresa ali precisa. No contexto, falando um pouquinho exatamente frente ao que a Deloitte oferece, considerando os planos de carreira e assim por diante, a gente sabe que você é um exemplo hoje desse plano, né? As pessoas geralmente entram ali como business analyst, mas tem todas as etapas necessárias e a Deloitte ele tem esse plano de carreira para todo mundo. No seu caso, isso é bem visto e aplicável uma vez que você galgou todas essas etapas. Assim como no seu caso, como é que funciona então esse plano de carreira e oportunidade de crescimento na empresa? Então, hoje a Deloitte no Brasil especificamente, estamos falando de mais de 6 mil profissionais, com mais de 200 sócios. Isso mostra a pujança da organização e os espaços que se abrem. Então, quando nós falamos de 200 sócios, mostra que realmente as oportunidades existem e de fato acontecem. Então, como você mencionou, né, entra como business analyst ou analista de negócios e você vai migrando para consultor, gerente, diretor e sócio, né? Então, você tem alguns steps para passar dentro da sua carreira. Então, hoje, um profissional que recém ingressou na companhia, em 10 anos ele pode ser sócio. Sócio da maior empresa de prestação de serviços do mundo, né? Então, é uma carreira muito acelerada e que depende muito do profissional, né? A vontade dele estar sempre aprendendo e contribuindo para a organização, né? Então, é uma carreira, eu diria que bastante acelerada. Excelente. Então, um recadinho aí para vocês que têm interesse em atuar com consultoria, que têm interesse em colocar em prática exatamente, né, todas essas necessidades associadas a prestar serviço e principalmente ter a referência de uma empresa que é referência no mercado para isso, a Deloitte é uma excelente opção. Dando continuidade, né, o Kassab, falando um pouquinho da Deloitte, que a gente entendeu um pouquinho do contexto da sua carreira profissional na empresa, e agora exatamente um pouquinho sobre a Deloitte, que é empresa que conecta o quê? Inovação, transformação e principalmente liderança. Você poderia falar um pouquinho o overview, né, sobre a empresa, o que está dentro do portfólio do que ela oferece, tanto no Brasil quanto no mundo? A Deloitte Brasil muito alinhado com a prática global, né? Não é só consultoria, né, empresarial, temos uma prática bastante forte e reconhecida de auditoria.
temos a prática de Risk Advisory, Financial Advisory, a parte de tax, né, toda a parte tributária, outsourcing e a própria consultoria, né? E sempre olhando realmente para a inovação, para buscar realmente trazer para o mercado soluções que resolvam ou aponte as resoluções para os nossos clientes, né, em diversos setores, né, seja segmento de indústria, seja em segmento de processos, né? Então, nós estamos nos preparando cada vez mais para isso. E contamos, complementando, com o apoio global. Então, essa grande rede, onde nós estamos falando mais de 250 mil pessoas no mundo. Estamos falando que a Deloitte está em praticamente todos os países do mundo, né? Então, mostra o tamanho e a capilaridade para trazer boas experiências para todos os nossos escritórios. Excelente, até porque as pessoas associam que a Deloitte, por ser uma das, termo comum, Big Four, só presta auditoria, e na verdade não é isso. Ela tem diversos segmentos, né, diversos serviços que é oferecido através desses profissionais qualificados que ela oferece no mercado e traz toda essa expertise para poder suprir ali, como a gente falou bem no início, inovação, transformação e liderança. Entrando no contexto um pouquinho, falando um pouquinho, né, a sua posição atual, como a gente falou, é Partner in Digital Supply Chains e Operations Network, ou seja, na área de consultoria voltadas para a supply chain. Falando especificamente de supply chain, um pouquinho antes da gente estar no nosso tópico, quais são as soluções que a consultoria voltada para a supply chain oferece nessa área em que você é responsável? Perfeito. Nós olhamos a cadeia de suprimentos e abastecimento de ponta a ponta. Então, nós olhamos desde a parte do mercado fornecedor até a gôndola. Então, o que nós falamos? Estamos na fazenda e na gôndola. Então, olhamos a cadeia como um todo, né? Passando pelas competências de planejamento, a parte de compras, manufatura, distribuição e logística. E para isso, nós utilizamos realmente toda essa expertise, não só olhando para a parte de advisory, estratégia, mas também atuamos na implantação, ou seja, tornar as estratégias executáveis para que sejam implementadas e também, em alguns dos processos, podemos operar para os nossos clientes o processo ou alguma etapa deste processo. Excelente, ou seja, advise, implement e operate. Tá aí, pessoal, um pouquinho, né, das soluções que a Deloitte oferece, principalmente considerando a área de supply chain. Dando continuidade agora, né, ao nosso tema principal, falando de torre de controle. Né, entrando no nosso tema, Cassiano, eu gostaria que você pudesse trazer a sua própria definição, né, através da sua experiência, através dos 30 anos, vou falar agora 30 anos de Deloitte, né? Você poderia trazer para a gente a sua definição, o que é uma torre de controle logística, Control Tower? Um conceito bastante amplo, a torre de controle, né? A nossa visão para a torre de controle, ela é um monitoramento estratégico, tático, operacional da cadeia de supply chain como um todo. A gente acompanha muito torre de controle olhando só o outbound, só a parte de logística. Mas a nossa visão ela é de ponta a ponta, ou seja, eu tenho que olhar os meus fornecedores Tier 1, 2 e 3, fazendo esse monitoramento, para que eu possa orquestrar os meus eventos na cadeia de suprimentos, né? Ou seja, tendo visibilidade, essa é a palavra, quando falarmos de torre de controle, a palavra-chave chama-se visibilidade. Por quê? Eu tendo a visibilidade, eu consigo reagir e até me antecipar a eventos, né? Então, essa é a grande definição, é conectar a cadeia de ponta a ponta para que eu consiga executar a minha estratégia até a minha operação, né? Esse é o grande conceito que temos atuado. Excelente, a gente sabe, né, que conceito de torre de controle, muitas empresas elas oferecem esse mesmo tipo de serviço, né, cada uma delas talvez trazendo diretrizes específicas de mercado, dependendo do seu modelo de atuação, mas a gente também sabe que a gente já conversou que a Deloitte ela também tem ali, né, o seu contexto associado a contexto de implementação associado à torre de controle e tem a sua própria solução, voltada para a consultoria, a fim de aumentar a visibilidade, como você falou, de toda a cadeia de suprimentos. Qual que é o diferencial, né, dessa solução, principalmente, né, através da consultoria da Deloitte? Eu acho que um dos grandes diferenciais é a abordagem, porque a abordagem ela não é de tecnologia. Tecnologia é um habilitador importantíssimo, mas é um habilitador. O diferencial é olhar novamente a cadeia como um todo, olhando as diretrizes estratégicas da organização até a sua execução. Então o diferencial é você poder conectar todos os pontos. Vou dar um exemplo bem rápido, né, e bem atual. O mercado está sofrendo com o tema de semicondutores. Não vou me deparar em detalhes com semicondutores, mas dar uma visão ampla. Em função do processo pandêmico dos últimos 2 anos, as indústrias de semicondutores foram fechadas e, na sua retomada, não conseguiram suprir a demanda.
Isso nós estamos falando não só da indústria automotiva, estamos falando da indústria de telecom, estamos falando da indústria de cartões, né? Ou seja, o chip que vai no cartão, os celulares, computador, o veículo. Então, hoje, eu diria que posso assegurar que talvez 2/3 da indústria precisa de semicondutores. E, obviamente, quando a oferta não supre a demanda, você tem a restrição no mercado e, consequentemente, a subida de preço. Então, os produtores de semicondutores, eles priorizaram principalmente a tecnologia 5G. Por quê? A margem era maior. Onde a margem é menor? A indústria automotiva. Então, nós tivemos, no último ano, praticamente deixar de produzir 2 milhões de veículos. E por que eu trouxe esse tema? Empresas que se estruturaram e têm uma torre de controle integrada, ela já conseguiria monitorar esses eventos na sua cadeia de fornecimento, o que a gente chama de illuminate, né? Ou seja, você ilumina para entender quem são os seus fornecedores, para quem eles fornecem e para que mercado eles fornecem. Conhecendo isto, e a torre de controle permite de maneira estendida ter essa visão, você consegue se antecipar a movimentos e com isso reagir, trocar fornecedores, criar fontes alternativas, mudar tecnologia. Então, quando a gente fala de cartão, você sai talvez de um chip para o Near Field Communication, NFC, ou talvez por biometria. Então, você reduz a dependência de semicondutores. Então, com o Control Tower, você permite ter alertas, visualizar situações e se antecipar a problemas, né? Esse é um exemplo bem do momento, inclusive, que podemos acompanhar em todos os meios de jornais aí, né? Eu acho isso bem interessante, porque assim, quando a gente fala dos 3 vezes da cadeia de suprimentos, a gente sempre fala, a partir do momento que você aumenta a sua visibilidade, conforme você falou, que é a premissa aí que a torre de controle permite, você reduz a variabilidade, né, dentro de todo esse contexto, uma vez que as ações necessárias para poder mudar isso está ao alcance da empresa através dessas informações, e o último V, você aumenta também a sua velocidade, né? Então, é importante utilizar exatamente essa torre de controle, porque ela vai de encontro aos 3 vezes da cadeia de suprimentos e faz com que a empresa ela tenha uma visão geral e principalmente se antecipe em caso de variações que a gente sabe nesse momento, como você falou, estão realmente a todo momento acontecendo alguma coisa diferente, que existe a necessidade da empresa atuar para que ela não fique para trás. Exato, e nesse contexto, como você falou muito bem, resgatando o conceito de supply chain. O conceito de supply chain, ele basicamente passa por 3 fluxos. Fluxo de informação, que é eu trazendo a informação do meu cliente para dentro da minha organização e para os meus fornecedores. O fluxo de material é os fornecedores abastecendo as fábricas e abastecendo o varejo ou já entregando direto ao cliente. E o fluxo financeiro. Então a Control Tower ela vem para orquestrar esses 3 fluxos, gerando insights e alertas, né? Então ela vem para conectar, né? Porque esses fluxos às vezes eles não estão conectados, cada um tem a sua informação, mas ela não é colaborativa, né? Então essa visibilidade por meio de monitoramento contribuirá significativamente para o diferencial das organizações. E geralmente esse tipo de projeto de soluções ali, por exemplo, eu já tenho algo tailor-made para aquela empresa, eu já tenho alguma solução específica que a Deloitte trabalha, que se aplica a todas elas, ou geralmente isso é de acordo com as necessidades do cliente que vai se adaptando a esse projeto para que ela consiga ter o resultado esperado? A solução de Control Tower, como eu falei, ela não é uma solução única que serve para todas as organizações. Na verdade, ela realmente é tailor-made. Você não parte de uma página em branco, né? Você já parte realmente de alguns aceleradores, para que você já traga visões de indicadores, visão de participantes, como que você administra os alertas, a visão de landscape de tecnologia, né, como você mencionou. A Deloitte tem soluções, existem parceiros que complementam essas soluções, tem outras empresas que fornecem essas soluções, né, de tecnologia. Então você tem que conectar todos esses pontos. Adequado ao quê? A visão estratégica da organização. Porque muitas organizações, num primeiro momento, realmente entendem que implementar a Control Tower na área logística seja o mais adequado, porque ela já tem monitoramento de frota, monitoramento de armazém, etc. Né? Então, talvez faça sentido ali, numa primeira onda, né? Até retroagir e voltar para o upstream da cadeia, né? Ou seja, para os seus fornecedores.
Como funciona essa etapa de assessment, por exemplo? Eu acho que uma das partes mais difíceis é você fazer o assessment, é você conseguir os dados das empresas. A gente sabe que muitas empresas são extremamente organizadas, tem tudo para você, outras não, tem um pouco mais de dificuldade, principalmente em se tratando às vezes de tecnologia, que uma possa ser um pouco menor do que a outra. Como que é tratado nessa etapa tão importante que faz com que quanto mais informações você tenha, mais customizado você consegue trazer soluções e mais tailor-made aquela solução vai fazer diferença para aquela empresa? Tecnologia é um habilitador. E para que a tecnologia funcione, eu preciso ter dados. E preferencialmente, para não dizer que é mandatório, dados confiáveis. O que é dado confiável? É dado na qualidade e no tempo correto. Porque não adianta ontem eu saber que o meu caminhão quebrou. Já foi ontem. Eu preciso saber hoje se, dado as condições de temperatura e pressão, ele vai quebrar. É isso que eu preciso saber, para poder reagir. Então, como que nós abordamos esse assessment? Na verdade, eu parto de um alinhamento estratégico. Então, primeiro, nós precisamos entender qual que é o alcance que nosso cliente entende que seja necessário para a operação dele, para depois entender quais seriam os dados necessários, que informações, processos e que conexões precisam ser feitas, aí sim para definir a melhor tecnologia. Partimos deste alcance estratégico que o nosso cliente entenda que seja necessário. E a partir daí desdobramos para governança, porque como que vai ser essa torre de controle? Ela vai ficar embaixo de logística ou ela vai ser uma organização apartada dos outros departamentos? Lógico, interagem com todos, mas ela é uma governança própria. Ela vai ter uma visão centralizada ou descentralizada. Então tem várias questões que nesse assessment, precisamos discutir com os nossos clientes, dado esse alinhamento estratégico, trazendo insights e experiências de outras indústrias para que a gente possa aí sim definir o que seria esse modelo de operação de uma torre de controle. Eu acho que um ponto importante, qual que é o papel do cliente nesse processo? Porque eu acho que a gente entende, que muitos projetos, quando acontecem, o cliente ele tem um must-do também, que eu acho que é importante para que aquilo tenha o andamento necessário, siga um timeline específico, um cronograma e que principalmente traga o resultado. Qual que é o papel do cliente dentro desse contexto de consultoria, da Deloitte, para que o sucesso da implementação e principalmente da rapidez, ser tão necessária naquele projeto aconteça? É uma palavra importante. Sem o cliente, não acontece. Não adianta, lógico, os consultores podem se juntar numa sala, trazer as melhores cabeças do mundo, vão gerar o melhor projeto para os consultores, mas não para os clientes. Então, é fundamental o engajamento dos clientes. E o engajamento começa com a alta administração. Porque uma torre de controle, reforçando, ela pega de ponta a ponta, e da estratégia execução do fornecedor à gôndola. Então, os executivos têm que estar engajados, porque ela vai mudar o patamar de como essa empresa opera, definitivamente. Nessa visão do assessment, do direcionamento estratégico, o engajamento do executivo, ele é muito importante. Por quê? Porque é onde nós vamos definir a visão futura. Nas etapas seguintes, a média gerência e os operadores, eles passam até a visão fundamental, que é fazer acontecer. E, novamente, um dia a consultoria vai sair e a empresa tem que estar preparada a continuar operando. Por isso que não existe o projeto sem o cliente, sem esse engajamento do cliente. Então isso é fator crítico de sucesso. E uma vez que você falou, eu acho que é bem interessante, um dia a consultoria vai sair. Aí você chega na pergunta, eu acho que é, no final, o que a Deloitte entrega para o cliente, para que ele, primeiramente, consiga implementar, todas aquelas mudanças necessárias que foram mostradas através da torre de controle e que principalmente dê a continuidade tão necessária para que eles consigam exatamente, posterior à consultoria, tá trilhando aquele caminho de melhorias e principalmente lucros ali para a empresa. Sem dúvida. Então, não só na torre de controle, mas em qualquer outro projeto da Deloitte, nós vamos entregar, no exemplo, a torre de controle funcionando. Então, esse é o grande objetivo. Vamos entregar aquilo que foi previsto. Mas não é só a parte física, ou seja, um sistema, uma operação, uma sala realmente de monitoramento. Nós vamos entregar as pessoas capacitadas, ou seja, a continuidade não é a consultoria, a continuidade é essa equipe do cliente. Lembra quando eu comentei agora há pouco do engajamento? Então, se a empresa não tiver com os profissionais engajados em toda essa jornada, porque uma Control Tower é uma jornada, não é um projeto de 3 meses, é um projeto que talvez comece em 3 meses, mas pode levar 2 a 3 anos, para você conectar todas as pontas, vamos falar assim.
esse engajamento ele é fundamental desde o início, para que uma das entregas importantes que a gente valoriza muito é a capacitação do time do cliente, né? Então esse é um fator que nós não abrimos mão em termos de entregas, né? E as outras entregas normais, né, acordadas com os nossos clientes, né, que vão gerar os resultados que estavam previstos. Esse é o grande objetivo. Essa capacitação, ela funciona através de treinamento? Como é que vocês costumam trabalhar? Vocês encerrou o projeto e agora é o momento de capacitar, preparar a empresa para a saída da consultoria. Como é que funciona isso? Essa preparação começa desde o início do projeto, né? O que a gente comenta com os nossos clientes é no kickoff, porque no kickoff você já tem o onboarding, ou seja, é a primeira comunicação inicial do projeto. E nesta comunicação você já vai engajando a equipe, né? Mostrando a importância do projeto, os resultados, os benefícios que vão trazer esse projeto para a organização. E na sequência, o engajamento ele passa em cada uma das etapas e aonde existe a troca de conhecimento, porque nós como consultoria também aprendemos muito dos nossos clientes, porque demandas diferenciadas, pode ser a mesma indústria, mas com propósitos diferentes, experiências de equipes diferentes, então a consultoria aprende muito. Então, a troca que acontece dentro do projeto é onde passa a ter essa capacitação. E tem os treinamentos específicos. Que treinamentos? Treinamentos em processos, treinamentos em entender alertas, indicadores e como eu utilizo essa informação para a tomada de decisão. Então, o que a gente vê de alguns equívocos no mercado é que não basta novamente eu implementar uma solução. A solução gera um resultado. O que eu faço com esse resultado? Então, nós temos que apoiar nossos clientes a interpretar os resultados para a tomada de decisão. A gente não ensina a tomar decisão, mas a gente trabalha em interpretar dados para que ele tome a decisão. Até porque a consultoria não pode tomar decisão. Todo esse processo acontece durante essa jornada, né? Até o momento que entregamos a chave com um laço para o cliente operar a torre de controle. Excelente. A gente sabe que muitos projetos que a Deloitte acaba fazendo, principalmente dentro do contexto de projetos de supply chain, existem projetos voltados para malha logística, existem projetos, como você falou, torre de controle, existem projetos associados à segmentação, techs, que é projetos internos dali, que é bastante importante. Como que vocês identificam também esse processo e essas sinergias que às vezes você entra na empresa para fazer um projeto e acaba trazendo vários outros, porque através daquele assessment inicial vocês identificam que existem muitas sinergias em relacionada a outro serviço que a Deloitte oferece que vai ajudar ainda mais a atingir aquele resultado inicial que ela pensou através de você estar associando os projetos ali dentro também. Excelente. Como que funciona exatamente também essa etapa de você mostrar para o cliente que existem outras oportunidades de melhorias que eles poderiam estar trazendo ali para dentro que ia ajudar a empresa a crescer muito mais? Excelente pergunta. Com relação à Control Tower, vamos partir do pressuposto que o projeto inicial é a Control Tower. A partir do momento que estamos desenhando esse modelo operacional do Control Tower, quais são os alertas, isso começa sendo implementado, lógico, aos poucos, né, em ondas, você começa a identificar oportunidades. Exemplo, hoje no ambiente de omnicanalidade, muitas empresas partindo aí para atender o cliente em qualquer lugar que o cliente esteja e mais do que isso, em qualquer lugar que o cliente queira adquirir seus produtos ou serviços. Isso é dentro da visão de omnicanalidade. A empresa começa a identificar que eu tenho que tratar os meus clientes de forma individualizada. Eu não posso, se eu atendo um varejo, ele tem uma demanda em supply chain diferente de um atacadista, que é diferente de eu vender para uma outra indústria. Como que eu pego a minha cadeia de suprimentos e faço a segmentação para atender cada uma dos meus clientes ou dos meus canais, por exemplo, né? Então a Control Tower ela permite isso. Por quê? Porque vai impactar no indicador de nível de serviço, vai impactar talvez no indicador de stockout, ou sobra, ou falta, né? Ou excesso do estoque, ou a falta do estoque que eu vendo, que é o estoque bom, e sobra daquilo que eu não vendo. Ela ajuda muito a visão do Control Tower a eu rever segmentação. Uma outra visão, eu, de acordo com uma visão de atendimento ao meu cliente, através até desses alertas que eu acabo de comentar, eu posso rever minha malha. Será que, dado essa situação, justifica eu avançar estoque? Espera aí, mas hoje eu tenho só um centro de distribuição. Como eu vou avançar?
Então eu posso gerar informações para revisitar a minha malha logística, que aí entram outros fatores, né? Não só o posicionamento de plantas, linhas de produção, CDs, hubs, etc., mas é integrado, por exemplo, com conhecimento tributário, principalmente no Brasil. Então não adianta eu falar que vou abrir um centro de distribuição, um hub ou um ponto avançado de estoque num estado e que logisticamente faz sentido, só que tributariamente não faz sentido. Então temos que achar o ótimo. Então, exemplos de projetos que, digamos assim, uma espinha dorsal de uma torre de controle gera novamente visibilidade. E essa visibilidade permite com que eu reflita sobre a minha cadeia. Melhoro segmentação, adequo minha segmentação, mudo a minha malha, avanço o estoque, centralizo o estoque. Todas essas visões podem vir a partir de um projeto de revisão de torre de controle. Falando um pouquinho, né, que a gente falou um pouco bem no início da parte de Advise, Implement e Operate. Essa parte principalmente de operacionalizar, né, da própria Deloitte estar operacionalizando ali as atividades para a empresa. Você tem algum exemplo que você poderia trazer para a gente, né, sobre esse tipo de atividades e em que momento que vocês entrariam para poder também estar trabalhando nesse respeito? Hoje, aqui no Brasil, nós temos 3 centros de entrega, chamamos Delivery Center, ou seja, Campinas, Recife e São Paulo. Isso de base fixa, porém temos os nossos hubs, né? Ainda mais com o trabalho de home office, né? Nós temos hubs espalhados ao longo aí de várias regiões no Brasil. E os serviços, eles passam a fazer, digamos, podemos fazer suporte, né? O que é o suporte? A empresa implementou determinado processo ou tecnologia, Control Tower ou qualquer outro tipo de processo ou tecnologia, e nós damos o suporte. Né? O que é o suporte? Pode ser um helpdesk, 24/7, 2, 3 línguas, né? Diferentes fusos, podemos prover esse suporte. Ou operar. Então, numa torre de controle, nós podemos fazer, por exemplo, o primeiro nível de operação de uma torre de controle para os nossos clientes. Por exemplo, o que seria um primeiro nível? Podemos atualizar os dados e projetar essas informações em dashboards para os clientes. Mudar algoritmos, trazer inteligência, né? Ou seja, de vez o cliente ele ter uma área onde ele teria que continuamente estar estudando, aprendendo para gerar, digamos assim, os inputs para a sua torre de controle, ele pode utilizar a Deloitte para prover esta inteligência para ele. E ele se utilizar dessa inteligência em conjunto com a Deloitte para poder tomar suas decisões. Excelente. Por que eu fiz questão de fazer essa pergunta? Porque a gente vê a Deloitte muitas vezes, né, associada a, como eu falei, essa parte de auditoria. Depois a gente viu que não é só auditoria, tem diversos serviços que ela oferece, inclusive, né, a área que você é responsável, que é a parte de supply chain. E além disso, também essa parte de operacionalização. Então é bom todos aqueles entenderem o que está dentro do portfólio de todo o serviço que a empresa oferece, até porque se as pessoas estiverem buscando, né, os profissionais estiverem buscando alguma oportunidade para a sua empresa, entender o que está dentro desse escopo tão importante ali de serviço que ela oferece no momento. Kassab, eu acho que sobre torre de controle, acho que essa é a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se você queria acrescentar alguma coisa que a gente não falou sobre esse contexto, né? Eu passo a palavra aí um pouquinho para você. Não, obrigado, Rodilson, novamente. Eu acho que a gente, rapidamente, né, um tema bem complexo, né? Abordamos rapidamente, mas eu acho que a principal mensagem é isso, né? É trabalhar dentro de uma visão end-to-end da cadeia, cada vez mais conectada. É importante que as organizações, né, não olhem só para a ponta, né, ou seja, só para a logística, às vezes preocupada só com esse last mile, né, mas integrar fornecedores. Fornecedor não é de hoje, a importância do fornecedor para a cadeia de suprimentos. No exemplo que eu mencionei agora há pouco de semicondutores. Mas todo momento vivemos uma visão de restrição. Todo mundo se lembra, há 2, 3 anos atrás, greve dos caminhoneiros. Eu julgo que é pior do que foi a da Covid, porque na greve dos caminhoneiros faltou produto na gôndola. Mais uma semana da greve de caminhoneiros, ou seja, um mês da greve de caminhoneiros, literalmente parava o Brasil. Já não tinha gasolina nos combustíveis, etc. A pandemia foi triste, mas aqui falando de negócio, né? Não do impacto nas pessoas, mas falando de negócio, o problema da Covid, praticamente não faltou produto na gôndola. Teve algum momento, faltou água, papel higiênico, álcool gel, mas ninguém deixou de comer. Deixaram de comer porque não tinha onde trabalhar ou foram demitidos. Mas não deixaram de comer porque não tinha arroz e feijão no supermercado. O preço pode até ter subido também, mas o produto tinha.
Na greve dos caminhoneiros, não tinha produto. Então, para vocês avaliarem o impacto, por exemplo, da greve dos caminhoneiros. E por que eu trago isso? Como eu consigo me antecipar a esses fatos? Seja com geração de estoque, que sempre foi criminalizado pelos executivos financeiros, temos que repensar a medida que eu tenho que ter de estoque. Né? Vale a pena, não vale a pena? Em que tamanho e em que quantidade, né? E qualidade. Né? Então eu tenho que avaliar isso. Então, a importância realmente de eu estar conectado, orquestrando todos os meus eventos da cadeia, mas, novamente, começando pequeno. Se a logística uma dor, vamos começar por logística. Se manufatura, área de produção é uma dor, vamos começar por produção. Se monitorar fornecedores é uma dor, vamos começar por lá. Não dá para começar grande de uma vez, porque a probabilidade do insucesso é maior. É começar pequeno. Pensa grande e começa pequeno. E aí eu acho que a jornada vai ser positiva. Excelente. É o que a visibilidade traz, né? Aquilo que a gente falou desde o início, né? Visibilidade reduz a variabilidade, que aumenta a velocidade, e a torre de controle ela te traz essa visibilidade tão necessária que faz com que a empresa ela esteja preparada para tomar suas decisões, quer seja, como você falou, começar pequeno e tomar as decisões necessárias dentro do planejamento estratégico que cada uma tem. Kassab, dando continuidade, né, eu acho que o tema hoje é bastante importante, torre de controle logística, falando um pouquinho dessas alavancas, né, de valor em direção à cadeia autônoma, entrando no contexto, né, das soluções que a Deloitte oferece. Então eu acho que aqui a gente abordou super bem esse assunto, né, então eu agradeço aí em relação a todo o conteúdo que você nos trouxe. Para finalizar, eu sempre gosto de falar um pouquinho, trazer uma pergunta um pouco mais pessoal para a pessoa, né? Então, considerando seus diversos anos de Deloitte, a gente falou 27 anos atuais, mais 3 anos, totaliza ali quase 30 anos dentro desse contexto. A pessoa não passa 30 anos numa empresa fazendo algo, né? Se dedicando a tudo isso, se ela não gostasse daquilo que ela faz. E no seu caso, o que te traz mais alegria na sua linha de trabalho? Vou voltar um pouco no início, né? 30 anos na mesma empresa, na verdade não é na mesma empresa, porque o que acontece? O nosso foco é muito orientado ao cliente. Então hoje eu tenho cliente na indústria de óleo e gás, na indústria química, no varejo, na indústria de alimentos e bebidas, né? Então vivencio várias indústrias ao longo do dia. Então, primeiro, não tem monotonia, né? E não é de hoje, né? Ou seja, ao longo de 3 décadas, né? Temos vivenciado diferentes desafios, diferentes questões com os nossos clientes, né? Então, isso é um grande combustível. Pelo menos para mim é uma grande motivação. Você está, lógico, atrás de uma grande organização como a Deloitte, mas servindo a todo momento diferentes clientes. Então, isso muda um pouco o contexto se você tivesse, de repente, numa mesma organização com desafios inúmeros, né? Mas sempre dentro da mesma organização. Como eu falei, eu posso estar hoje atendendo uma empresa de telecom, semana que vem conversando com uma montadora de veículos. Então, o contexto muda muito. Esse é o lado, digamos assim, da dinâmica do dia a dia. O outro lado, sem dúvida nenhuma, é a empresa que você trabalha. Como eu falei, é uma empresa que dá suas oportunidades, cobra muito, óbvio, né? Não poderia ser diferente, mas em contrapartida dá suas oportunidades. Então, depende muito do profissional se ele está disposto e motivado para isso. O ambiente é propício, mas depende muito do profissional. E aí eu gostaria de particularizar, inclusive, o profissional de supply chain. Supply chain, aí vou puxar a sardinha para supply chain, talvez diferente de outras áreas de conhecimento da organização, não dá para ser um consultor raso. Ele tem que ter profundidade. E profundidade é conhecer temas. O MRP, muitas empresas hoje têm problema de MRP. O MRP tem pelo menos 30 anos ou mais. Começou com a Xerox, né, lá na década de 70 para 80. É novo o MRP o conceito? Não. Tem mais de 30 anos, mas é atualizadíssimo. Né? Preciso entender como funciona o MRP. Lembra quando eu comentei? Gera os indicadores e aí eu apoio o cliente a interpretar. Para eu interpretar, eu preciso ter conceito. Então, supply chain não permite eu não ter conceito. Não dá para eu ser raso em supply chain, né? Então, precisa ter conceito. Então, uma dica para profissionais dessa área tem que ter profundidade. Eu tenho que ter amplitude de conhecimento, mas com profundidade, né? Não dá para ser raso, pelo menos em conceitos. Lógico, tecnologia muda todo dia, não preciso ser especialista na tecnologia A, B ou C ou D, até porque eu tenho especialista para cada tecnologia, mas conceito
eu preciso ter, né? Então eu acho que esses são os principais pontos que fazem a dinâmica dessas 3 décadas. Excelente, tá aí o recado final do Kassab, né, deixando claro, se você é um profissional que quer atuar na área de consultoria e principalmente atuar, né, na maior empresa de serviços profissionais do setor, tenha conceito, aplique esse conceito e venha trabalhar aí, né, para colocar em prática essas atividades como um profissional também renomado no mercado que está aí à disposição para trazer todo esse conceito importante e prestar esse serviço em nome da Deloitte. Kassab, essa foi minha última pergunta, eu gostaria de agradecer a sua participação, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Você poderia deixar para a gente seus contatos, né, para todos aqueles que estão acompanhando o GuiaCast? Passo, sem dúvida, agradeço, Rodilson, o GuiaCast aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho não só a minha trajetória, né, mas um pouco do conceito e da prática que nós temos utilizado em torre de controle logístico, né, que também não é um tema novo, hein? A Deloitte apoiou a implementação da Dell, que chama Command Center, há mais de 10 anos. Então, assim, a novidade está na aplicação do conceito. O conceito em si não é novo. Então, agradeço novamente, né, essa oportunidade, esse espaço, principalmente para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e que buscam supply chain. A mensagem clara é: tenham profundidade, né? Não dá para discutir com os clientes se você não tiver profundidade no assunto. E os contatos podem nos procurar na Deloitte. Depois eu passo, porque talvez o e-mail é um pouco complicado no momento, né? ckassab@deloitte.com. Mas depois a gente põe nos comentários aí as informações para qualquer dúvida, contribuições, o que for necessário. Excelente, pessoal. Entre em contato também, se necessário, pelo Kassab através do LinkedIn. Acho que é uma excelente ferramenta para você entrar em contato com ele. Se tiver dúvida, quiser conhecer um pouco mais sobre essas soluções voltadas para torre de controle ou Control Tower e visibilidade. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Celso Kassab, que é Partner em Digital Supply Chain Network na Deloitte, onde falamos sobre o tema Torre de Controle Logística. E se você gostou desse episódio, você pode também, né, se você gostou, deixe seu comentário, pode entrar também no site redespodcast.com.br, né, que eu acho que é bastante importante você também mostrar pra gente o que você gostou. E no mais, você também pode me encontrar no LinkedIn, que conforme eu sempre digo, eu sou o Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma, e mais uma vez, a melhor conversa profissional você encontra aqui no GuiaCast. Eu sou o Rodilson Silva, com Celso Kassab, que te envia um GuiaCast. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Equalab.